para com os outros vai aumentando. Exatamente. Pode ler a sequência o 4 aí, amor, para nós. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Exatamente. Não, pode parar aqui já. Vem essa característica que a gente acabou de comentar aqui com vocês, a forma como Paulo vem estruturando a carta. Ele está agradecendo a Deus, está louvando a Deus, pelo que Deus já está fazendo, pelo que Deus já começou a operar, pelo Espírito Santo trabalhando na igreja de Tessalonicenses. Lembrando, como a gente estudou na primeira carta, ele apenas ficou aproximadamente 3 semanas na cidade de Tessalônica. Então, em 3 semanas, ele e Silas pregaram o evangelho de forma poderosa. A mensagem da cruz foi aceita de forma gloriosa, com tanto impacto que em 3 semanas Deus trabalhou, Deus operou, Deus modificou a fé daquela igreja, daquele povo, dos gregos, que existiam vários deuses, várias crenças. Então, a partir desse versículo, ele começa a agradecer a Deus. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vocês. No que diz respeito a vocês, eu só posso agradecer a Deus, porque Deus é majestoso, Ele é maravilhoso pelo que Ele está fazendo, como Ele é justo, pois a fé de vocês cresce de forma sobrenatural. Então, não há forma da nossa fé, da fé do homem terreno, crescer se essa fé não vir do alto. É um dom de Deus. Deus já repartiu, como diz a palavra dele, já repartiu em cada um de nós a sua porção de fé. Mas Paulo deixa isso muito claro. Ele agradece a Deus. Ele louva a Deus. Porque a fé dessa igreja, que apenas por 3 semanas recebeu a mensagem da cruz, cresceu de forma sobrenatural, absurda. E ele segue explicando. E o amor de vocês, de uns com os outros, vai aumentando. Então, além deles receberem a mensagem da cruz, além da fé estar crescendo, o amor, que é a prática disso, que é a prática do evangelho puro e genuíno, o amor entre os do povo de Deus, e não só entre os do povo de Deus, com as pessoas como um todo, vai se confirmando, vai se cumprindo. Ele agradece, ele louva a Deus. O amor de vocês de uns com os outros só vai aumentando, só vai crescendo. Então, aplicando isso dentro da nossa realidade, imaginemos que nas 3 primeiras semanas em que a palavra de Deus entrou no nosso coração, a nossa fé cresceu de forma sobrenatural, e não só a nossa fé pessoal, a nossa fé como igreja, como um povo, como um coletivo. Cresceu de forma maravilhosa. Então, o que Paulo está dizendo é isso. Eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso. Que a nossa fé, que a fé de vocês, né, povo de Tessalônica, povo da Fazenda Rio Grande, cresceu de forma maravilhosa. A tal ponto que nós, versículo 4, nos gloriamos em vocês, nas igrejas de Deus. Ele está dizendo claramente que nas igrejas onde eles vão evangelizando, onde eles vão pregando a palavra de Deus, onde o evangelho vai chegando, eles são modelo, eles são um exemplo, eles são a referência. E a gente estudou isso. Então, quando a gente começou a carta de 1 Tessalonicenses, Paulo exatamente fala isso. Ele fica contente, ele fica alegre, porque eles receberam a mensagem da cruz de forma maravilhosa. E é exatamente isso que ele está pontuando, a tal ponto que nós nos gloriamos. Nós nos gloriamos em vocês, à vista da constância na fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Ele enfatiza de novo que a fé deles está crescendo, está sendo forte, está sendo fortalecida em Deus, mas eles estão sendo perseguidos, estão tendo tribulações. E a prova é clara disso que Paulo não está em Tessalônica. Ele teve que sair da cidade com Silas. E ele está noutra cidade, provavelmente em Corinto, né, como alguns estudiosos e teólogos citam.
porque ele foi perseguido. Ele teve que sair dali. Mas a mensagem foi recebida. E a igreja continua a ter a perseguição, continua a ter a tribulação, continua a ter as dificuldades. Mas não muda a graça que ele tem recebido em Deus. Não muda a força na fé que eles têm em Deus. Isso se aplica classicamente nas nossas vidas. Classicamente nas nossas vidas. À medida que a nossa fé ela vai se fortalecendo em Deus, à medida que a nossa fé vai crescendo em Deus, vão vir as perseguições, vão vir as tribulações. É parte do trabalhar de Deus. É quase que impossível nós crescermos na fé em Deus, é quase impossível nós crescermos na graça de Deus e nós não passarmos por isso, nós não passarmos por situações de perseguição, nós não passarmos por situações de tribulação, nós não passarmos por situações de aflição. A gente bem sabe disso, o pastor está sempre falando isso e Jesus é clássico em falar. No mundo vocês vão ter aflições, né? Mas não é só ter ânimo. Ele fala assim, tenha bom ânimo, supere tudo isso. Olhe para mim, olhe para o alto, olhe para a cruz, porque eu já venci. Então a nossa fé ela vai sendo trabalhada, ela vai sendo operada em Deus através disso. Então a gente conhece que o evangelho fácil não é exatamente o que Paulo está ensinando aqui, né? Vai lá, G. Leandro, muito bem pontuado, né? Tudo que você falou até agora. E muito legal essa questão de você esclarecer, né? Porque lá na primeira carta a gente trabalhou muito sobre esse fundamento sólido, né? Para a gente ter essa maturidade cristã, que é a fé, o amor e a esperança. Paulo trabalhou. E se a gente for ver agora na segunda, ele também vai trabalhar isso, né? Ele vai mais forte um pouco nessa questão da fé, que daí conforme, né, o Leandro for passando o estudo para a gente vai entender. Mas um exemplo disso que o Leandro está falando tudo para a gente, eu gosto muito de citar desse livro que eu sempre acompanho, do Hernandes Dias Lopes, né? Que ele fala que uma vida pode tornar-se uma vida superficial, assim como uma vida sem provas produzir uma fé rasa. Porque quando você vai ter fé? É só na sua diversidade. E ele dá um exemplo que eu gosto muito de contextualizar, que é assim, você só aprende a nadar se você entrar na água. Se você não entrar na água, você nunca vai saber nadar. Porque na hora que a água tá vindo, você vai se virando, você vai batendo o braço, você vai batendo a perna, você vai tentando, você vai passando, você vai indo e você aprendeu, né? A gente, lógico, que tem que ter os cuidados para não ser imprudentes, para não vir se afogar. Mas a gente só aprende, a nossa fé só é exercitada quando a gente passa por provações. E daí ele conclui, né? Ele fala que a pessoa só vai aprender a nadar, ela não aprende a nadar se ela não entrar na água. E também é impossível ter uma fé vigorosa sem passar pelos rios caudalosos das provas. Então, uma coisa para a gente gravar, eu gosto muito quando ele fala sobre a fé. Né? Fé é isso. Eu preciso passar por uma circunstância para que a minha fé seja firmada, para eu falar assim, não, eu vou permanecer, porque eu sei naquele que eu creio. Então, Paulo vai trabalhar muito isso em 2 Tessalonicenses e eu creio que vai ser assim, um aprendizado muito bom para nós. Fazendo uma analogia rapidinho aqui, Leandro, com a questão quando a Jerusa falava, eu imaginava a nossa fé ganhando músculo, né? Como que a nossa fé ela ganha musculatura? Como que nós ganhamos músculo? Fazendo, puxando, né, os ferros lá. E eu tenho um rapaz que trabalha comigo que está fazendo bastante exercício, né? E ele chegou para trabalhar, eu vi ele mancando, falei, o que aconteceu? Ele falou assim, não, a academia está acabando comigo, né? Ontem eu fiz perna, e ele não estava aguentando andar direito. Aí eu falei para ele, toma um remedinho aí para dor, né? Aí o outro colega dele, que também faz, falou assim, não pode. Não pode porque é justamente esse efeito de machucar o músculo, de estressar o músculo, que vai fazer ele realmente ficar definido, firme, né? Rapaz, tem tudo a ver com nós isso aí, né? Esse estresse, esse cansaço, essa fadiga,
esse esgotamento, muitas vezes, da nossa espiritualidade, da nossa caminhada, é o que realmente vai nos consolidar, vai nos fazer crescer, né? Então, você foi muito feliz quando você disse que Paulo não está falando nada, não tem nada a ver com um cristianismo fácil, não tem nada a ver com uma coisa simples. Paulo está dizendo aqui que a coisa é complicada. Paulo está dizendo aqui que quanto mais difícil for, mais perto de Deus eu posso estar, né? Então, só queria fazer essa colocação, essa analogia com relação à nossa musculatura espiritual, né? Quando é que nós crescemos? É debaixo do estresse, é debaixo da escassez, é debaixo da pressão, é debaixo da perseguição, é debaixo, né, de coisas que o mundo nos impõe, mas nós resistimos. Amém? Desculpa atrapalhar aí, Leandro. Amém, pastor? Jamais atrapalha. Pontuar e esclarecer a palavra de Deus não é atrapalho nunca, de forma alguma. É bênção, é exatamente isso. O que Paulo apresentou para a igreja de Tessalonicenses, como a gente citou, como eu citei no começo, que ele não tinha essa consciência que alcançaria as nossas vidas 2000 anos depois. Isso que é maravilhoso da gente olhar a palavra, a gente mergulha, a gente se coloca dentro da carta de Paulo. Ele escreveu para aquela igreja local. É como se ele estivesse escrevendo para a igreja da Fazenda Rio Grande. Mas isso se aplicou para a igreja universal do Senhor. Se aplicou para todas as igrejas. Ele não tinha ideia que isso seria a santa palavra de Deus. Essa fé, da forma como ele esclareceu, como ele apresentou, como ele desejava ser recebido pela igreja apenas por uma carta, foi tão impactante, foi tão forte, que tem transformado as nossas vidas hoje. Tem moldado a nossa fé hoje. Como a Jerusa pontuou, como o pastor pontuou, é isso. Essa fé, ela precisa ser maturada, ela precisa ser trabalhada. Então, não há como, se não vier as perseguições, né? Inclusive a palavra de Deus fala, aquele que quer viver piedosamente passará a perseguição, sofrerá a perseguição. Tem uma outra versão que diz. A gente não gosta muito de ser perseguido, sofrer, injuriado, mas é parte do trabalhar de Deus, é parte da santificação de Deus, é obra do Espírito, é inevitável. E a nossa fé vai crescendo assim. Não existe um ter mais fé e outro menos fé. Não funciona bem dessa forma. O Senhor já dividiu as porções de fé. A gente vai crescendo naquela fé que Ele já nos deu. A gente vai nos fortalecendo naquela fé que já está em nós, para vencer as tribulações, vencer as dificuldades, amparados nele. É isso mais ou menos que Paulo está explicando, apresentando para Tessalônica, chegando para nós hoje como igreja. Como a Gia pontuou muito bem, o pastor pontuou muito bem, é a musculatura da fé, é os nossos músculos. Então, se a gente fizer essa analogia, é exatamente isso. No começo a gente sofre, cansa, dói tudo. Depois, com o trabalhar do corpo, a gente vai acostumando. Então, as pancadas, quando vier, a gente já vai resistir mais forte. A gente tem recebido todo domingo a mensagem da armadura de Deus. É exatamente isso. Deus já nos dá estratégia. Ele nos dá a forma certa da gente combater, da gente lutar. É o escudo da fé que embate as pancadas contrárias pelo escudo. Se a gente não levantar o escudo, vamos levar pancada em cheio. Então, a gente tem tudo o necessário. Como eu citei e vou repetir, ele não tinha concepção que isso chegaria para nós. Mas glórias a Deus que essa mensagem chegou para nós. E é a nossa base da caminhada hoje como igreja. Maravilha? Seguindo o versículo 5, exatamente pontuando o que o pastor e a G colocaram. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito está sofrendo. Ele tá assim, completando o que a gente acabou de citar aqui. O pastor citou perfeitamente a situação. Todo sofrimento, toda perseguição, todo embate, toda tribulação é exatamente trabalhado por Deus para operar a fé. E assim, a gente ser íntegros, plenos, completos. Ele usa aqui dignos do reino de Deus. Olha só que frase forte, bonita de se ver. Dignos do reino de Deus. Mas aí vem uma pergunta, né? Mas a salvação não é de graça?
Eu não recebo a salvação de graça, não é a obra do meu Senhor? Eu não recebo o estudo de graça? Sim, sim. A salvação é de graça. O reino custa tudo. A frase é essa. A salvação, ela é de graça. O reino custa tudo. A obra da cruz já está feita. O que eu e você temos que fazer, o que eles tiveram que fazer e se posicionaram e levaram pancada, e hoje a gente está lendo a história da igreja, eles se posicionaram. Eles abandonaram mão dos ídolos, abandonaram mão da fé deles, da idolatria deles, da imoralidade sexual, que a gente já estudou sobre isso, e se posicionaram em Deus. Eles decidiram. É Cristo nosso Senhor. É Cristo nosso Senhor. Tanto que foi confusa aceitar a ressurreição, a vinda de Cristo. A gente vai estudar sobre isso na sequência da segunda carta agora. Mas eles se posicionaram. Algo que eu e você também tivemos que fazer um dia. Mas o reino ele é adquirido com ações de dignidade diante de Deus. Não tem nada a ver com salvação, mas é ligado. A salvação é a obra do Senhor. O reino ele é adquirido à força. A força o que é? É, Senhor, me dá força para mim permanecer na tua obra. Me dá força para mim me permanecer como um homem e uma mulher segundo o teu coração nesse tempo, nessa geração, nesse período. Me mostra qual que é o propósito que o Senhor quer trabalhar. Por que o Senhor me plantou na Igreja da Fazenda? Por que o Senhor me plantou nessa escola? Por que o Senhor me plantou nessa faculdade, nesta família? Me revela isso tudo, me fortalece nisso tudo, e que as minhas ações dignifiquem a obra maravilhosa da redenção, não só da minha vida, mas de todos aqueles que creem no Senhor. Então, isso que ele está falando, esse maturar da fé, as dificuldades, é exatamente isso, para nos tornar dignos do reino de Deus. Olha que maravilhoso essa colocação que Paulo fala. Por isso que vocês estão sofrendo. Por isso que a gente tem dificuldades na vida. Por isso que as coisas não são um mar de rosa. Por isso que as coisas não são... O evangelho não é dessa forma graça barata, como às vezes a gente ouve, a gente percebe. Ele é de um valor imensurável. Ele é trabalhado com o nosso homem interior de forma plena. Deus vai usando todas essas coisas para nos tornar dignos disso tudo. Versículo 6 diz assim: se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. Aqui ele está explicando que Deus é justo. Deus é justo. Tem uma versão que diz assim, que ele entregará ou dará vingança sobre aqueles que atribulam, aqueles que são guardados em Deus. O que ele está tentando explicar aqui é que Deus, ele acompanha tudo que acontece nas nossas vidas. Tudo. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Então, toda a dificuldade que você tem passado, toda a dificuldade que nós temos passado, todo esse tempo que a gente tem vivido, diferente no nosso cotidiano, na nossa vida, na nossa igreja, Deus está acompanhando tudo isso. A forma como você tem se colocado na presença dele, como eu tenho me colocado, a forma como nós temos intercedido como igreja nesse tempo, ele tem visto. A forma como eu e você temos passado por esse período diferente, não foge aos olhos dele. Jamais foge aos olhos dele. Ele está dizendo assim, Deus é justo. Deus é justo. Então, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente comigo. Alívio juntamente conosco. Ele fala que esse alívio vem do próprio Deus. Vem do próprio Senhor Jesus. Vem do Espírito Santo. Então, ele está esclarecendo para a igreja de Tessalônicas e vem para as nossas vidas exatamente isso. Toda dificuldade, toda tribulação, tudo isso vem para nos fortalecer e dignificar a nossa entrada no reino de Deus. A nossa entrada no reino de Deus. E que Deus é justo, ele está acompanhando todo esse procedimento. Às vezes, em algumas circunstâncias da vida, alguns quadros da vida, a gente até dividiu palavras sobre isso, né? A gente pode até dizer, Senhor, o que está acontecendo? Onde está o Senhor? Parece que o Senhor não está vendo isso que está acontecendo. O Senhor não está vendo essa pessoa
tramar contra mim, ou olha só o que estão falando de mim. Com toda certeza, ele está ciente de tudo isso. Ele está acompanhando tudo isso. E a nossa fé, ela vai sendo trabalhada exatamente com isso, com as injúrias, com as calúnias, com as difamações, com todas essas situações em que a palavra de Deus fala que nós devemos nos colocar, orar pelos que nos perseguem, abençoar os que nos amaldiçoam, amar aqueles que tramam contra nós. Então, o que Paulo está explicando assim de forma mais esclarecida na carta dele é exatamente isso. Vão vir as tribulações, vão vir as situações difíceis, mas o justo Deus acompanha tudo isso, sabe de tudo isso, vê tudo isso. Aí ele começa a discorrer, a partir do versículo 7, o que não ficou muito bem claro na primeira carta de Tessalonicenses. Ele falou sobre a vinda do Senhor. A partir daqui, ele começa a mover um pouco diferente a escrita da carta. A partir daqui, ele já começa a explicar. Ele diz assim, que, a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco pelo Espírito Santo. Aí ele vai para esse esclarecimento. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Não sei quem de repente possa ter uma versão um pouco diferente. Tem uma aqui que diz, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos de seu poder. Então ali ele começa a explicar toda essa tribulação, toda essa situação, ela vai até quando se manifestar o Senhor Jesus. Quando se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Versículo 8, na minha versão diz assim, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Nesses dois versículos, ele começa a pontuar, a colocar mais ou menos a ideia da volta de Jesus, O que não ficou muito claro na primeira carta, o que gerou confusão, confusão ao ponto de nós entendermos o seguinte: quando Paulo apresentou a doutrina da ressurreição, quando Paulo falou do Senhor Jesus, do Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro, sendo o Messias, o ungido, o aguardado de Deus, assim, aquilo foi um impacto para a igreja. Foi algo estarrecedor para a igreja. Eles acreditavam em deuses, em semideuses, eles acreditavam de uma forma diferente. Quando chega Paulo, no poder do Espírito, apresentando isso e testemunhando, impactou a ponto de que as pessoas pararam de trabalhar. As pessoas pararam de trabalhar aguardando a volta de Jesus. Foi tão forte a informação que começou a acontecer isso. E começou a se disseminar no meio da igreja uma incompreensão disso. Por isso, Paulo escreve a carta, ele se identifica nas cartas. No final da carta, ele assina punho, dizendo que é ele, Paulo, que está assinando aquela carta. Aquela carta veio dele como revelação de Jesus Cristo. Porque até então, nunca se tinha ouvido falar em arrebatamento. Nunca se tinha ouvido falar em ressurreição. Então, era algo fora do normal, era uma heresia, era uma loucura para eles. Quando Paulo apresenta, choca a igreja de Tessalônica, choca aquele povo, e eles não conseguem compreender aquilo ali. Paulo não está na cidade. Paulo não consegue botar a casa em ordem. É diferente de a gente receber uma mensagem e ter o pastor Daniel para nos auxiliar, ter um estudo, ter uma situação para nos botar a casa em ordem. Naquele momento não tinha. Ele veio, deixou a mensagem da cruz, apresentou o evangelho e saiu. E a igreja recebeu o evangelho, como a gente viu, cresceu em fé, foi trabalhando no amor, mas ficou confusa essa ideia da volta de Cristo, da volta de Jesus. A segunda carta vai pontuando isso. Então, no primeiro capítulo, ele começa a organizar. Ele fala assim, quando Deus se manifestar em chama de fogo, ele está dizendo que em pleno poder. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o fogo representa isso, o poder de Deus. Vai lá, Gê.
Peraí, o Daniel tem que abrir o microfone. Exatamente isso, Leandro, que eu ia falar, né? O fogo é um símbolo da presença da glória de Deus. E aqui gente, eu sou apaixonada nas cartas de Paulo. Já falei para vocês que quando eu chegar lá eu quero ter uma conversinha assim com ele bem de perto. E é muito legal aqui nesse complemento que eu vou lendo junto, que ele assim, é forte o que ele fala, e ministra o nosso coração. Ele fala que Cristo vai vir em glória, que ele não virá em sua humildade, mas em seu esplendor, que ele não descerá mais como advogado, mas ele vai vir como um juiz, que ele não mais virá para salvar, mas para julgar. Ele não virá montado num jumentinho, mas cavalgando nas nuvens. Ele fala aqui, né? E daí que ele fala, as chamas de fogo, quando ele fala no versículo 8, indica a santidade do Senhor manifesta em juízo. Daí ele fala, o fogo é o símbolo da presença gloriosa de Deus. Gloriosa de Deus. Gente, isso é muito forte. Né? Aí eu lembro daquela música que a gente canta na igreja, ele vem, né? Que ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele, vai. E daí a gente volta a tudo aquilo que a gente está falando desde o estudo da 1 Tessalonicenses, como nós estamos. Como está a nossa fé, como está o nosso amor, como que está toda a nossa vida diante de Deus. Porque ele vai vir. Né? E quem estiver pronto, vai com ele. Igual, e o versículo é muito claro, né? Ele vai vir em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Amém? Era só isso, Leandro. Benção, G. É exatamente isso. Às vezes a gente não consegue compreender o que a gente pede para Deus, as orações que a gente pede para Deus. Eu tenho um pouco de receio, assim, quanto a algumas palavras, alguns pedidos de oração quanto a isso. Às vezes a gente pede de uma forma assim, sem a compreensão plena. Glórias a Deus que Deus é soberano, Ele entende, né, a nossa alma, o nosso desejo, que às vezes a gente pede em Deus, né, Senhor, me batiza com teu fogo, Senhor, vem com teu fogo. Dependendo do que a gente pede, a gente pode se queimar feiamente, porque esse fogo, é como a G falou, esse fogo é para limpar. O fogo do Espírito Santo é exatamente isso, é para purificar a alma, é para renovar o homem interior, é para lançar fora toda a sujeira, todo o pecado, queimar toda a palha de pecado, como diz a palavra de Deus. Então, às vezes, como a gente pede numa oração ou num momento intenso emocionalmente com Deus, né? É esse cuidado que a gente precisa ter. O que Paulo está esclarecendo é isso, ele vai vir em chama de fogo, ele vai vir em pleno poder. E tem uma colocação, uma vez que eu ouvi, um certo pastor ele dizendo assim, que tinha um homem numa cidade que, assim, inúmeras vezes ele se metia em confusão. Mas era um homem que tinha uma devida condição financeira. E ele contratava um advogado, muito bom, que sempre livrava ele. E esse homem fez tanta coisa errada nessa cidade que ele precisou sair da cidade. Ele foi embora. E depois de muito tempo ele retornou para aquela cidade e continuou fazendo coisas indevidas, erradas. E ele foi procurar aquele advogado para poder defender ele e não encontrou o advogado porque o advogado se tornou juiz daquela cidade. E daí ele pensou assim, agora eu tô bem, o advogado é juiz, então eu vou apresentar um cascaio para ele lá e tô livre, né? E ele chegou com esse pensamento diante do juiz. Ele falou, você já me livrou tantas vezes, né? Você pode quebrar o meu galho aí, né? E ele falou, exatamente isso. Eu muitas vezes te livrei. Eu estava te defendendo. Agora eu preciso ser justo. Agora eu sou juiz. Agora eu te condeno. Não por essa ação, por todas as ações que você fez de errado. E você não se arrependeu. Então, é exatamente essa inversão que a Gê falou, que a gente precisa olhar para Jesus. Quando João apresenta na carta de Apocalipse o Cordeiro de Deus e o leão, a visão nossa é o Cordeiro, a visão do céu com Jesus é do leão. Então, às vezes a gente não tem a percepção clara das coisas. A gente imagina Jesus, como a palavra nos apresenta, manso, humilde,
o Filho de Deus, plena graça, pleno amor. Esse é Jesus, que veio para nos resgatar, não para condenar o mundo, mas para nos resgatar. Essa é a verdade nas nossas vidas. Mas quando ele vier em glória, como a gente já estudou, 1 Tessalonicenses 4, se a gente voltar um pouquinho, a gente vai entender exatamente como vai ser a chegada dele. 1 Tessalonicenses 4,16, se você abrir, você vai lembrar disso. Porquanto o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem, e ele vai ordenar. A palavra dele vai ordenar. Ouvida a voz do arcanjo, o anjo vai anunciar. E ressoada a trombeta não é uma soada só, são várias soadas de trombeta. São várias soadas de trombeta. Descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando Paulo apresenta essa ideia para a igreja, ele apresenta a ideia da igreja, da volta de Cristo, como um monarca, como um rei chegando numa província. Você já deve ter assistido esses filmes épicos, coisas do tipo. Quando um rei está chegando, tem uma comitiva na frente, tem os cavaleiros na frente, tem os... É algo assim, está chegando o rei, está chegando a majestade. E o Paulo está querendo apresentar para eles exatamente isso. Ok? O filho do carpinteiro, Jesus, ele não vai vir do jeito como vocês conheceram aqui. Ele vai vir esplendoroso em glória. E nesse versículo, especificamente o versículo 8, ele vem falando para os dois gêneros de pessoas. Eles vêm falando assim, ele virá em chama de fogo tomando vingança. Tanto que ele fala, a vingança é minha. Parece estranho a gente ler essa palavra vingança, mas é exatamente isso que está escrito aqui. E é exatamente isso que a palavra de Deus fala. Entregue a Deus, a vingança é dele. O reto juiz é ele. Não queira retribuir mal por mal, é isso que a palavra está falando. Pelo contrário, retribua o mal com bem. Assim, né, seremos conhecidos como filhos do Altíssimo, filhos do Pai Celestial. É isso que Jesus está falando. Paulo está só reconsiderando isso para aquela igreja que recebeu a mensagem da cruz. Isso vale plenamente para as nossas vidas. E aqui ele fala com os dois grupos. Quais que são os dois grupos? Tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Mas não seria injusto Deus punir quem não conhece ele? Aqui diz assim, ó, trazendo vingança, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Mas se a gente voltar a uma carta que a gente vai estudar, que é Romanos, a carta fala que toda a criação de Deus, tudo aponta para Deus. A Bíblia inteira aponta para Jesus Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. Não vai existir injustiça, sendo que existe toda a criação confirmando Deus. Dentro da nossa alma nós temos Deus confirmando o que é certo e o que é errado. Mesmo que os que não conhecem a Deus e a Jesus Cristo, quando agem errado, tem na consciência dele um ato errado. Ele sabe entender quando ele está agindo com maldade, quando aquilo vai ferir alguém, quando uma coisa não é mal. Mesmo assim, a gente age. Então é isso que Paulo está falando. Os que não conhecem a Deus, não quiseram conhecer a Deus, viraram as costas a Deus. E ele está falando exatamente para esse povo que acreditava em deuses. Ok? Então, para todos os que não quiseram conhecer a Deus, os que não aceitaram a palavra da cruz de Deus, esses sofrerão a vingança de Deus, a punição de Deus. E qual que é o outro grupo? E contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Quem que é esse grupo? Quem que é esse grupo? Esse grupo é nós, é a igreja. É aqueles que conhecem, mas preferem não obedecer. Preferem caminhar com o nosso entendimento de Deus, o nosso entendimento do evangelho, o nosso entendimento de cruz de salvação. Então ele fala para os dois grupos, ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar. Então todo joelho se dobrará, toda língua confessará. A diferença está para onde nós vamos depois. O que nós fizemos nessa vida determinará aonde a gente passará a eternidade. Como a gente aceita a cruz de Jesus, como a gente vive pela cruz de Jesus, determinará o que a gente fará no reino pela eternidade. Então, fechando a nossa linha de estudo, a salvação ela é de graça, é isso que o Paulo está falando. E a fé de vocês está se fortalecendo. Agora, o reino de Deus, ele é adquirido à força. Permaneçam firmes, porque Deus está acompanhando. E ele virá e trará
a justa recompensa. Santa para quem é santo. E punição para quem é injusto. Então, concluindo a nossa linha de estudo, já está quase no nosso horário, a gente vai abrir aqui para a turma interagir um pouco. É exatamente isso que Paulo está falando para a igreja de Tessalonicenses, mas também está falando através do Espírito Santo para a nossa igreja nesse tempo, né? Que a gente permaneça firme em Cristo Jesus. Amém, povo querido? Deixa eu liberar aqui. Pastor, quer conduzir aí? Não, eu quero só ler um versículo enquanto você falava, né? Para quem é isso, né? Para nós. Exato. Para todos nós. Você falou em 2 grupos, né, Leandro? De pessoas, né? Você pode repetir, por favor? O primeiro grupo? Bem, deixa eu abrir. O primeiro grupo é para aqueles que não quiseram conhecer a Deus, ignoraram Deus, viveram uma vida dissoluta na independência de Deus. Então tá. Então eles tiveram a opção e rejeitaram. Seu grupo 1. E o grupo 2? É para o povo de Deus, que conhece Deus, mas não quer obedecer a Deus. O povo de Deus, certo. Agora, olha o que Paulo escreve também na carta para os Coríntios, lá no capítulo 4, no versículo 3, que diz assim... 1 Coríntios, pastor? Primeiro ou segundo? 2 Coríntios 4, 3. Diz assim: mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Verso 4. Nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Olha que interessante o que Paulo está descrevendo aqui. Tem tudo a ver com o que você está falando, né? Ele fala assim, olha, se o evangelho que eu falo está encoberto, ele está encoberto para aqueles que não creem, né? Mas ele está encoberto porque o Deus desse século, né? Em outra tradução fala, não, essa aqui mesmo fala, que o Deus desse mundo cegou o entendimento, né? O que isso significa, irmãos e irmãs? Sabe aquela pessoa que você conhece, que ela está fazendo tudo errado, mas ela acha que está fazendo tudo certo? Você conhece alguém assim? Se você não conhecer ninguém assim, eu convido você, acabando o estudo, a ir no espelho da sua casa e olhar no espelho que você vai conhecer uma pessoa que faz isso, que é você, que sou eu, tá? Somos nós. Quantas vezes nós estamos fazendo tudo errado e achando que estamos fazendo tudo certo? Você sabe por que isso acontece comigo? Especialmente comigo e também com você? Porque o diabo cega o nosso entendimento. Porque o diabo nos faz achar que estamos fazendo a coisa certa quando nós estamos fazendo a coisa errada. Tá? E o que é que quebra isso? O que é que liga o nosso GPS? Né? Quantas vezes nós estamos com o GPS desligado? Quantas vezes nós estamos muito longe daquilo que nós imaginamos? Né? Nós achamos que estamos tudo certo, está bem. Né? Dá uma falhadinha aqui, uma escorregadinha ali, tudo certo, mas depois eu já me acerto com Deus. Né? O que faz a gente ligar o GPS é a palavra de Deus. Palavra de Deus. Né? Aquele versículo que o Bolsonaro fala tanto, né? Mas não vive. Né? E conhecereis a verdade vos libertará. Né? Fantástico isso. Eu louvo a Deus porque um presidente da República repete um versículo bíblico. Mas tem que viver. Isso nunca aconteceu na história. Eu creio que ele está num caminho, num processo, e glória a Deus, eu torço para ele, eu estou com ele, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Né? Mas esse versículo ele tem que ser uma verdade para nós. Né? É a verdade que nos liberta. É a verdade. E isso nem sempre, essa verdade nem sempre ela chega, né, nos trazendo alegria. A verdade nem sempre chega na nossa vida nos trazendo recompensa, nos trazendo vitória. Muitas vezes a verdade chega na nossa vida nos derrubando, nos fazendo chorar, nos deixando triste. Mas o que ela faz é libertar. Na Bíblia não está escrito que a verdade nos deixa feliz. Na Bíblia está escrito que a verdade nos liberta.
né? Então eu queria só compartilhar esse versículo aqui de 2 Coríntios 4, 3 e 4, que Paulo fala que o Deus desse mundo tem cegado o entendimento, né? Isso acontece, irmãos e irmãs, quando nós achamos que estamos fazendo certo, mas estamos fazendo errado, porque o diabo cegou o nosso entendimento. Amém? Era isso, Leandro. Fica à vontade aí para concluir. O pessoal quiser comentar, desculpa aí a minha intervenção. Perfeito pontuar, pastor. É isso aí mesmo. Vamos abrir aqui para o pessoal dividir mais algum ministrado espírito. E vamos juntos. Deixa eu abrir para a turminha aqui. Vou abrir a turma. Quem quiser pontuar algo aí, pessoal, fica à vontade. Esse é o nosso tempo para isso. E é como o pastor falou, sempre atento para não cair no enlace do... Posso fazer um comentário? Manda lá, Renan. Bem rapidinho aqui. Tem um livro devocional que eu estou utilizando, um deles, acho que eu já falei com alguns, é esse aqui, né? Que é um livro devocional baseado nas Crônicas de Nárnia. E tem uma coisa que ficou bem legal essa semana, que tem uma contextualização de uma maneira muito inteligente elaborada pelo C.S. Lewis, quando a reação de algumas pessoas quando estavam diante do leão. O leão simbolizando o próprio Jesus, né? Nesse simbolismo que a crônica traz. Alguns morriam de medo, tinham pavor. Outros sentiam um ódio. E outros se aproximavam dele, outros ficavam felizes, ficavam com uma expectativa enorme por ver o leão. E eu acho que nessa reflexão ali, igual de 1 Tessalonicenses, agora iniciando o 2 Tessalonicenses, especialmente no versículo 11, falando assim dessa volta do Senhor, que nós temos que estar preparados, né, para isso, qual que é a expectativa dessas muitas pessoas, desses dois grupos? Alguns talvez com medo desse grande dia, né, e outros com grande expectativa sobre esse grande dia. Então, eu acho que isso é recepcionado, né, quando ele trata assim, né, dessa volta do Senhor, dessa vinda em fogo, né, da forma como ele vem, que por alguns pode ser algo difícil, preferem não acreditar, e enquanto outros aguardam ansiosamente por essa vinda. Então é só essa pequena colocação, né? E que o Senhor, nesse tempo, espera que nós estejamos cumprindo os propósitos dele sobre nossas vidas ali, que acho que era o versículo que mais eu me identifiquei hoje no nosso estudo aqui. Era só isso. Obrigado. Maravilha, Renan. Benção. Mais alguém quer pontuar algo que o Espírito soprou aí, seu ponto de vista? O lado interativo do nosso estudo aqui do Zoom é isso, né, pastor? Essa interação. Cada um expõe seu ponto de vista aí. Sinta-se à vontade. Verdade. Não? Então, maravilha. Vamos deixar o Espírito continuar soprando nos nossos corações. Pastor, o senhor conclui para a gente? Faz uma oração final para nós? Vamos orar já. Eu quero lembrar a todos os irmãos e irmãs que hoje, às 17 horas, nós temos o nosso culto. Hoje é a terceira parte, né, da armadura de Deus. Então, é uma estratégia que Deus tem dado para nós aí, para nos defendermos, né? Não só para defender, mas para também atacar o diabo, né? Então, se você está apanhando ou se você quer bater nele, você liga o teu computador aí às 17 horas no YouTube ou no Facebook e assista o culto, que vai ser uma bênção, tenho certeza. Amém? Amém. Vamos orar então, colocando o nosso domingo, colocando a nossa semana que começa, né? Colocando Deus dentro dos nossos propósitos, dentro da nossa vida. Amém? Amém. Paizinho querido, muito obrigado por essa manhã que o Senhor nos ensinou através da vida do Leandro. Pai, nós queremos pedir que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos dê sensibilidade, que o Senhor nos livre da cegueira espiritual, Pai. Que nós possamos fugir do senso comum e não analisar situações como todo mundo analisa, mas que nós possamos ter a sabedoria que vem do céu para decidir
para tomar o rumo certo na nossa vida, Pai. Quero entregar a semana que se inicia nas tuas mãos. Quero pedir que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos leve ao centro da tua vontade, Pai. Também te pedir que o Senhor nos dê um domingo em tua presença. Te agradecer pela chuva que o Senhor tem enviado à nossa terra, Pai. Muito obrigado, Pai. E que o Senhor continue mandando mais chuva, Pai. Para que possa, Deus, suprir, Deus, toda a necessidade da nossa população. Nos colocamos nas tuas mãos e pedimos que o Senhor cumpra o teu desejo em cada um de nós. Abençoa cada família representada nesta manhã. Acampa os teus anjos, ó Pai. Dê ordem aos teus anjos as nossas demandas, a demanda de cada família, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém. Então, tchau para todos e todas. Fiquem com Deus. E até às 17 horas, hein? Digita lá no YouTube, Metodista Fazenda, ou no Facebook. Tchau, gente. O culto vai ser uma bênção. Amém. Tá bom? Gente. E ó, amanhã o nosso devocional vai ser diferente um pouquinho. Vai ter uma novidade aí. E aí vocês fiquem à vontade para criticar, para sugerir, enfim. Mas o devocional das 6 horas da manhã... do Galo, devocional do Galo esse. Isso aí. 6h20 a gente manda o devocional, né? E vai ser diferente um pouquinho, tá bom? E eu também quero dar mais um aviso para todos vocês, com muita alegria, que nós vamos voltar ao nosso culto presencial no dia 6 de setembro, o primeiro domingo de setembro, nós vamos voltar ao nosso culto presencial. Tá? Então nós estamos analisando ainda, averiguando, levantando em que parâmetros que isso vai acontecer, tá bom? Mas eu peço que você coloque em oração também. Fiquem todos com Deus, um ótimo domingo.